Nós diz assim em Mateus 16, 24, o título: os discípulos de Jesus devem levar as suas cruzes. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma pergunta: ou quem dará ao homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Levante a sua mão à Bíblia e diga: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite, através da sua palavra. Eu sei, Senhor, que a sua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. Se assente e exalte o nome de Jesus nesta noite. Aleluia. Irmãos, estamos diante desse texto sagrado da palavra de Deus. Aleluia. Sabemos, irmãos, que o nosso Jesus, aleluia, quando ele estava neste mundo, quando ele estava, aleluia, dando continuidade no seu ministério, até mesmo que durou 3 anos e meio. Quando ele estava com os seus discípulos, ele ensinava, ele trazia o ensinamento do céu para seus discípulos. Ele falava das grandezas do Pai, aleluia. Irmãos, a Bíblia diz nos mãos de Jesus, ele vai chegar diante dos seus discípulos. Sempre uma grande multidão estava com Cristo Jesus. Sempre uma grande multidão estava acompanhando a Jesus. Jesus, ele ensinava, ele instruía aquele que ele chamou, que foi 12 homens, aleluia. Jesus escolheu, meus irmãos, 12 homens para dar continuidade no seu ministério, mesmo depois que ele fosse ao Pai, aleluia. Jesus, ele está com seus discípulos e a multidão sempre com ele. Mas aqui onde lemos a palavra de Deus, meus queridos irmãos, Jesus, ele vai falar, aleluia, próprio, somente com os seus discípulos. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus, ele vai falar para seus discípulos a respeito do homem, a respeito daqueles que quiserem um dia ir morar no céu com ele. Era necessário renunciar ao mundo, renunciar todas as coisas deste mundo e tomar a sua cruz, tomar o jugo de Cristo e prosseguir adiante para um dia ir morar no céu. Aleluia! Olha que a Bíblia diz, então disse Jesus, ele não disse para outras pessoas, a Bíblia diz, então disse Jesus a seus discípulos, aleluia. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, aleluia. Aleluia! Jesus está dizendo, se alguém, aleluia, se porventura tem alguém que queira vir após mim, é necessário, aleluia, renunciar ao mundo, primeiro de tudo, vir a Jesus, e depois renuncie a si mesmo, renuncie a você mesmo, tome a sua cruz e siga-me, aleluia. Vamos falar sobre nós sermos seguidor de Jesus Cristo, meus irmãos. Para nós ir lá no céu, nós precisamos seguir a Jesus, seguir a Cristo. O que é seguir a Cristo? É receber Jesus no nosso coração e fazer tudo aquilo que Ele nos ensinou através da sua palavra. Aleluia.
Jesus está dizendo, porque aquele, aleluia, que quiser salvar a sua vida, se nós quisermos que a nossa alma seja salva, aleluia, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará, aleluia. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, porque aquele que quiser salvar a sua vida, Jesus está dizendo, aquele que quiser viver neste mundo, até mesmo fazendo a sua vontade, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, o que a Bíblia nos proíbe, aleluia, de nós fazer tudo isso, a Bíblia está dizendo, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Se nós, aleluia, não quiser perder os prazeres do mundo, se nós quiser viver segundo a nossa carne, aleluia, nós, aleluia, não seremos salvos. Mas se nós perder este mundo, perder de fazer as coisas da carne, as concupiscências do mundo, se nós não fazer isso, renunciar, aleluia, esse mundo, a Bíblia diz, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará, aleluia. Nós precisamos perder a nossa vida neste mundo, para que nós possamos ter a vida com Cristo, para que assim, eu e você, a igreja de Deus, meus irmãos, o povo de Deus, um dia possa desfrutar do céu de glória, estar com Cristo como nosso Salvador, por todas, não é por poucos dias não, por toda a eternidade. Nós precisamos renunciar a este mundo. Nós precisamos dizer não ao mundo. Nós precisamos dizer não ao pecado. Aleluia. E se entregar a Cristo. Renunciar a nós mesmos. Tomar a nossa cruz e seguir o nosso Salvador. Aleluia. Quando as pessoas não querem deixar o mundo, quando as pessoas não querem renunciar ao pecado, não querem renunciar a muitas coisas para seguir a Cristo, mas Deus me trouxe nesta noite para dizer uma palavra para você. A Bíblia está fazendo, Jesus, Ele está fazendo uma promessa para nós, que se nós perdermos a nossa vida por amor a Cristo, por amor ao Senhor, por amor ao nosso Senhor Jesus, se nós perdermos a nossa vida, a Bíblia está dizendo, aleluia, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará, aleluia. Para nós achar a vida com Cristo, para nós ter a vida com Cristo, nós precisamos perder essa vida, aleluia, neste mundo de treva, aleluia. Devemos dizer não a tudo aquilo que não agrada a Cristo, renunciar, dizer não, olha, para todas as coisas que a Bíblia condena, tomar a nossa cruz e dizer para nós mesmos, eu vou seguir a Jesus, porque um dia eu quero ir morar no céu com Cristo, aleluia. Para nós ir morar no céu, nós precisamos seguir a Jesus. Para nós ir morar no céu, nós necessitamos seguir a Cristo, aleluia. Irmãos, a Bíblia diz o que aproveita, aleluia. Por quê? Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta nós viver neste mundo, fazer até mesmo, aleluia, os desejos do mundo, que a Bíblia está dizendo, o que adianta nós, meus irmãos, que aproveita nós ganhar este mundo inteiro, o que aproveita, o que adianta nós ganhar este mundo inteiro, aleluia, e a nossa alma não está com Cristo, e nós perder a nossa alma, aleluia. E perder a sua alma, ou que dará ao homem a recompensa da sua alma, aleluia. Irmãos, o ser humano muitas vezes não para pensar, não para meditar, que é tão importante, é tão sério nós servir a Jesus, é tão sério nós renunciar ao mundo, é tão sério nós se entregar a Cristo, aleluia, seguir a Jesus Cristo. O que adianta nós ganhar o mundo inteiro e no final da nossa vida nós perder a nossa alma? Irmãos, nesta noite
gente, eu quero lhe dizer uma coisa, aleluia, o mais importante de tudo, o mais importante é nós estar com Cristo, nós viver a palavra, nós seguir a Jesus, para que quando o nosso corpo tombar, a nossa alma possa ser recolhida pelos anjos de Deus para o seio de Abraão. Muitos não estão preocupados com isso mais, só querem viver no mundo, só querem curtir a sua vida neste mundo. Irmãos, se o homem parasse para meditar um pouquinho, se ele parasse para pensar um pouquinho, irmãos, todo ser humano, todo homem, ele corria depressa para Cristo, ele abandonava o mundo, ele abandonava as práticas do mundo e vinha seguir a Jesus Cristo, porque o mais importante é a nossa alma descansar com o Senhor lá no céu de glória. Irmãos, é para todo sempre. Quando o nosso corpo tombar, aleluia, a nossa alma, ela vai ficar viva para sempre. E muitos não têm Cristo. Para nós viver com Cristo, para nós ter a vida eterna, é necessário nós receber a vida que é Jesus Cristo, aleluia. Irmãos, vamos a cada dia buscar mais a Deus, vamos a cada dia se dedicar mais à oração, ao clamor, à consagração, aleluia, até mesmo estudar a palavra de Deus, porque neste mundo, meus irmãos, nada neste mundo é capaz de comprar o valor que tem a nossa alma, aleluia, a nossa alma vale mais que o mundo todo, aleluia. A nossa alma vale mais que este mundo, vale mais que este mundo inteiro. Então, cuide da sua alma, porque ela tem valor para Cristo. Jesus veio do céu, derramou o sangue lá na cruz do Calvário, porque Ele amou nós de tal maneira. Aleluia! Ele entregou a sua própria vida por nós. Na cruz do Calvário, sabe por quê? É porque Ele queria salvar a nossa alma. Ele não queria que eu e você, que nós fôssemos condenados. Irmãos, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Deus vai dar para nós segundo as nossas obras. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Jesus, o ensinamento de Cristo, é isso que vai nos julgar no último dia. Aleluia. Será que nós temos feito boas obras diante de Deus? Aleluia. Será que nós temos vivido a palavra de Deus? Vamos ser uma testemunha de Cristo aonde quer que nós estivermos. Vamos seguir a Jesus para que nós possamos ir para o céu. Irmãos, quem ama, preste atenção, quem ama Jesus, segue a Jesus, aleluia. Seguir a Jesus é dedicar sua vida a Ele, deixando para trás a velha vida dominada pelo pecado. Seguir é andar nos passos de Jesus, tentando ser mais como Ele e obedecendo seus mandamentos. Devemos seguir a Jesus e obedecer os seus mandamentos. Irmãos, não é fácil para quem segue a Jesus, é verdade. Quem segue Jesus vai enfrentar desafios. Seguir Jesus significa estar pronto para mudar pensamentos e atitudes para agradar a Jesus. Para muitas pessoas também significa abrir mão de coisas importantes, como a casa, carreira, aleluia, ou até companhia de pessoas queridas, mas no fim a recompensa será grande. Não desista de seguir a Jesus, aleluia.
Se nós formos ver na palavra de Deus, irmãos, quantas pessoas renunciaram tudo para seguir a Jesus, quantas pessoas deixaram tudo para seguir a Cristo. Irmãos, a Bíblia diz em João capítulo 12, versículo 26, Jesus próprio dizendo: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aleluia. Glória a Deus. Quem me serve precisa seguir-me, diz Jesus, meus irmãos. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, Jesus está dizendo, aquele que me aceitou, aquele que me serve, aleluia, o meu Pai honrará, o próprio Deus, o próprio Pai, o Senhor Deus de Israel, nos honrará, meus irmãos. Que maravilha ser honrado pelo próprio Deus. Como é que nós vamos ser honrados pelo próprio Deus? É quando nós seguimos a Jesus, aleluia. Irmãos, Jesus, Ele é tudo que nós precisamos. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 12, Jesus dizendo, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Estamos falando sobre seguir a Jesus, renunciar ao mundo para seguir a Jesus. Aleluia. Aquele que me segue, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, se tem alguém que me segue, pode ter certeza, aquele que me segue nunca, jamais ele vai andar em trevas, mas tem uma coisa, ele terá a luz da vida. Aleluia. Oi, clama lá, Xandarai. Declama alabasturi, clama alabasteia. Jesus é luz da vida, Jesus é luz, Ele ilumina nossos passos, Ele ilumina nossa vida, Ele guia, Ele nos guia, Ele nos direciona, mas para isso acontecer é necessário nós seguir a Jesus. Aleluia. Aquele que tem a Jesus, ele tem, aleluia, a luz da vida. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Se nós seguir a Jesus, nós temos a luz da vida. Aleluia. Jesus disse também em Mateus capítulo 4, versículo 19 ao 20, e disse Jesus: sigam-me, aleluia, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Aleluia. Jesus viu os homens pescando, Jesus viu umas pessoas pescando, aleluia, e a Bíblia diz que o Jesus, ele chega, ele diz para aqueles homens, eles estavam pescando ali, eles estavam exercendo a sua função, e Jesus diz para eles: sigam-me. Aleluia. Que lindo, meus irmãos. Imaginou se nós tivéssemos oportunidade de conversar com Cristo, pessoalmente, em carne. Nós não tivemos essa oportunidade, mas eu quero te dizer uma coisa: Ele está em nosso meio, em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que Ele disse: aonde estiverem 2 ou 3 que vivem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eles tiveram a oportunidade de conversar com Cristo face a face. Eles conversaram com Cristo pessoalmente. E a Bíblia diz que Jesus, ele diz para eles: sigam-me. E tem uma coisa: vocês não vão mais pescar peixe, não. Mas a Bíblia está dizendo, Jesus disse: aleluia, eu farei pescadores de homens. Aleluia. Vocês vão pescar almas para o meu reino. Vocês, a partir de hoje, eu irei fazer de vocês pescadores de almas para povoar o céu.
céu, aleluia. Jesus, ele faz um convite para aqueles homens que estavam pescando. E qual foi, aleluia, a resposta deles para Jesus? A Bíblia diz, preste atenção, não demorou nem 5 minutos, nem meia hora, nem 1 hora, não. A Bíblia diz, no mesmo instante, na mesma hora que eles ouviram isso de Jesus, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram, aleluia. Eles abandonaram tudo e seguiram a Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus convida eu e você nesta noite. Ele nos convida nesta noite para nós também seguir a Cristo, renunciar ao mundo, renunciar todas as coisas e seguir a Jesus Cristo. Aleluia. Irmão, Jesus, quando ele falava com as pessoas sentiam a presença no seu coração. Quando Jesus conversava com eles podiam sentir o toque do Espírito Santo. O Espírito Santo já trabalhava, o Espírito Santo já agia no seu coração. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem palavras de vida eterna. Aleluia. Jesus tem palavra de salvação, nenhum outro tem palavra de vida eterna. Para nós, aleluia, receber esta palavra no nosso coração, palavras de Jesus, após nós ouvir a palavra de Jesus, nós recebemos no coração, e neste momento, nesta hora, nós já seguimos ao Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz em Levítico, capítulo 18, versículo 4, o próprio Deus dizendo, meus irmãos, o próprio Senhor falando: pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos, sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratique as minhas ordenanças, Deus está dizendo. Obedeçam os meus decretos. E tem uma coisa, como estamos falando, e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o Deus que te criou. Eu sou o Deus que te formou. Então, abandone tudo neste mundo de trevas. Aleluia. Louvado seja Deus. Obedeçam os meus decretos, pratiquem as minhas ordenanças, pratiquem a minha palavra, porque tem uma coisa: eu sou o Deus de vocês, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou aquele que te chamou, porque um dia quero que você vá morar comigo lá no céu de glória, diz o próprio Deus. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Labachande, cana, labassuri. Labacana, malabasturi, me clama, marabastéia. Ele é, meus irmãos, nenhum outro não. Somente Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Só Ele é o Deus de Israel, o Deus que muda história, o Deus que muda a vida, o Deus que transforma corações, o Deus que pode salvar a nossa alma. É somente Ele, não há outro não, é somente o nosso Deus, meus irmãos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. Antes, seguindo, aleluia,
Vamos seguir a Jesus, seguir a Cristo, seguir a verdade. A verdade é essa palavra de Deus, seguir a verdade em amor. Cresçamos, meus irmãos. O crente, o servo de Deus, ele precisa crescer. A Bíblia está dizendo: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. Vamos seguir a Ele, porque quando nós seguimos a Ele, nós estamos crescendo em tudo naquele, em Jesus, que é a cabeça. Aleluia. Nós somos membros, nós somos o membro de Cristo, nós somos os membros do Senhor, mas Ele é a cabeça. Nós precisamos seguir a Ele. Aleluia. Cresçamos em tudo naquele, meus irmãos, no Senhor Jesus, que é a cabeça, aleluia, da igreja. Aleluia. Se eu e você quiser ir morar no céu, não tem outra opção, não tem outra alternativa a não ser seguir a Jesus, a não ser seguir a Cristo, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqueles, aleluia, que seguem a Jesus, ainda estão aqui, além, Mateus 16, 24. Em verdade vos digo que, aleluia, que alguns que estão aqui, aleluia, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aquele que segue a Jesus, aquele que segue a Cristo, muitos desses nem provarão a morte, mas irão ver o Filho do Homem vindo na glória do seu Pai. Irmãos, para nós ir lá no céu, para nós se encontrar com Cristo lá na glória do Pai, é necessário nós seguir a Jesus até o fim. Aleluia. Nós devemos renunciar o mundo e tomar as nossas cruzes. Não é fácil nós seguir a Jesus. Não é fácil mesmo. O próprio Jesus diz em João capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflições, mas tem uma coisa, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Jesus venceu o cargo maior. Ele não disse: eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Não, mas ele diz: eu venci o mundo. Ou seja, Ele está conosco para nos ajudar. Ele venceu o cargo maior, a cruz maior. Ele já carregou, Ele já suportou, e agora só basta nós seguir a Ele, mesmo enfrentando lutas, sofrendo pelo Evangelho, sofrendo por Cristo, mas mesmo assim não desistimos, não paramos de seguir a Ele, porque Ele é o único que pode nos dar vida para sempre. Aleluia. Jesus chamou muitas pessoas e muitos deles seguiram a Jesus. Muitos. Jesus, ele conversava, as pessoas já abriam o coração, as pessoas já abriam o coração e consigo mesmo elas diziam: eu preciso seguir Ele, porque Ele é o Salvador do mundo. Eu preciso seguir Ele, porque eu sinto o meu coração bater forte cada vez que Ele fala comigo. Aleluia. A Bíblia diz em João capítulo 1, 43, preste atenção o que a Bíblia diz: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Preste atenção, quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Aleluia. Jesus encontrou Filipe e disse: siga-me. Irmãos, e nós sabemos que Filipe, ele foi um discípulo de Cristo, ele foi um servo de Cristo, ele ganhou muitas almas para o Senhor, ele foi testemunha de Jesus, ele pregava o Evangelho,
seguiu a Jesus. Jesus faz um convite para ele: siga-me, aleluia, siga-me. Felipe, siga-me, aleluia. Nós precisamos, todos os dias, meus irmãos, renunciar ao mundo, aleluia. Não é só uma vez que nós renunciamos todas as coisas do mundo. Cada dia nós precisamos nos consagrar mais. Todos os dias nós precisamos orar mais. Todos os dias nós precisamos jejuar mais. Nós precisamos estar mais perto de Cristo. Nós precisamos renunciar todos os dias esses prazeres do mundo e olhar para Cristo, focar os nossos olhos no céu e dizer: eu vou seguir a Jesus, eu vou seguir Ele, porque eu quero ir morar no céu. Não há outra opção de salvação a não ser Jesus Cristo. A Bíblia diz que nenhum nome debaixo do céu, na terra, aleluia, nós podemos ser salvos a não ser pelo nome poderoso de Jesus Cristo, pelo nome poderoso daquele que veio do céu e entregou a sua própria vida por nós lá na cruz do Calvário, aleluia. É somente Ele que pode nos garantir um lugar lá no céu. Irmãos, vamos seguir a Jesus. Vamos seguir os seus passos, as suas pisaduras. Para encerrar esta mensagem, a Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 9, diz assim a Bíblia: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu, aleluia. Que lindo, meus irmãos, como um homem, ele toma uma atitude de seguir a Jesus. Hoje em dia, não está fácil de uma alma lá do mundo se entregar a Cristo. Parece que é tanto difícil abandonar o mundo. Parece que é tanto difícil dizer sim para Cristo. Mas Jesus, Ele chama eu, Ele chama você, Ele chama você nesta noite, que talvez ainda não teve um encontro com Cristo, que talvez ainda não está seguindo a Jesus. Jesus diz para você nesta noite: faça como Mateus, aleluia. Faça como Mateus, a Bíblia diz. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me, siga-me. E a Bíblia diz, irmãos, que atitude maravilhosa. Mateus levantou-se e o seguiu. Jesus convida você, Jesus convida eu, Jesus convida nós para nós seguir a Ele. Vamos tomar as nossas cruzes e vamos seguir a Jesus, caminhar na direção de Jesus até o último dia da nossa vida, ou até a trombeta tocar para nós e morar no céu com o Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Mais forte, mais alegre, as palmas para Jesus. Aleluia.